Aconteceu? Foi uma época legal, meu pai trabalhou, conseguiu uma transferência dessa empresa Komatsu, foi pra Suzano, né? E aí Mogi pra Suzano era mais próximo. E ele começou de baixo, cara. Um exemplo de homem pra mim foi, né? Mesmo que ele tinha uma posição lá, ganhava bem, começou de baixo, peãozão mesmo aqui. E assim, eu não tinha uma amizade muito legal com meu pai, porque tipo assim, eu dava muito trabalho, né? Acho que por tantas dificuldades que eu passei assim que eu enfrentei, eu me tornei um pouco rebelde, né? E aí eu fui conhecendo essa liberdade aí, né? Essa falsa liberdade. E aí, cara, eu lembro que quando eu entrei no colegial, foi coisa de um mês, foram me oferecendo coisas erradas, né? Eu já tava tomando um vinho, cigarrinho de menta, aquele Hollywood tinha Sim. Hollywood de menta. E, meu, deu pouco tempo lá, já tava fumando um já, né? Pode falar assim? Fica à vontade. Tava, né, usando já um baseadinho. E, cara, eu quando eu comecei a me envolver com essas coisas, depois também que eu fui perceber, fui entender que eu tinha medo de passar por tudo que eu tinha passado lá atrás. E como eu vinha uma galera, um grupinho que fumava um, tomava um negocinho, Sim, ninguém mexia. Tipo, entendi. era aquela galera do fundão, aquela galera que ficava no fundo da quadra, ninguém era os bambambam, ninguém mexia, tinha aquele ar de superioridade, ninguém toca, ninguém mexe. Entendi. E aí, cara, acho que foi um subterfúgio ali pra me maquiar, né? Esse medo que eu tinha. Eu comecei a me envolver com essas coisas, né? E Foi uma aí fuga, né? foi Foi uma uma fuga, fuga. um gatilho ali, um escape, sei Sim. lá, né? Que a gente pode classificar aí. Pra você não viver de Pra novo não aquilo viver que aquilo que eu você já tinha vivido, né, desde cara? criança. Entendi. E aí, cara, essa falta de... Minha família nunca me deu... a minha educação dentro de casa foi sempre família. Os princípios era família, era o diálogo. Meus pais sempre orientaram sobre relação sexual, sobre educação, né, sexual. E cuidado com a amizade, cuidado com aquilo. E, né, entrava aqui e saía por aqui, né, meu? E aí, cara, quando eu fui ver, eu com 16 anos. Com 13, 14 já tava tomando vinho, fumando um. Meu pai, ele queria também que eu tivesse um sucesso profissional na carreira. Eu lembro que eu fiz a prova do Senai, né? E aí eu fiz aí consegui passar. Fiz 2 anos, sou formado a mecânico de usinagem, né? Fiz lá. Só que o Senai, cara, achava que só tinha CDF também. Aí eu fiz Senai, eu fiz estágio na empresa, era estagiado. Com 16 anos, naquela época, eu já estava com estágio numa multinacional. Fazia Senai, que era o sonho da molecada naquela época, né, meu? 2004, 2005, 2006. E eu fui estudar, era estágio na empresa de manhã, de tarde era o Senai e já com 16 anos eu já estava estudando período da noite no colégio. E, cara, nessa época aí eu já comecei a me envolver com substância já psicoativa, né, com cocaína. Sim. E aí, meu, no Senai tinha, na empresa tinha, todo Nossa. lugar Todo tinha, mundo. mano, sabe? E tipo assim, já foi perdendo a graça, o baseadinho, já comecei já a querer me envolver já mais com a química. Achava legal, né? Achava que nunca ia viciar, que isso, aquilo, achava um barato, achava legal. E aí foi indo, minha família foi descobrindo, acho que minha família foi estudando um pouco. Quando vi a pupila dilatada, já. Mas de que forma que chegava até você, cara? Você ia É, que- atrás é, ou eu estudei como numa que é? escola que, tipo assim, meu, você sentia o cheiro do baseado de longe, né? Sim. Então, tipo assim, cara, você começa a se envolver com a molecada lá, a coisa errada é terrível, mano. Uhum. A curiosidade na infância, na juventude, ela é muito grande. A galera é meio inocente, não sabe as consequências que pode causar hoje, né? Depois de velho. Enfim, dava uma onda, né? Porque a gente vive hoje numa geração que gosta de abaforar um lança, né? E é muito perigoso, velho. A substância daquela época já era perigosa. As das atuais hoje, mano. Hoje Ixi. tá matando a molecada. Hoje É aí um você pega veneno, né? aí, né, molecada com infarto. Você vai assistir eu tô falando abertamente aqui porque não é segredo pra ninguém. Porque é tanto escândalo que a gente vê na televisão e Sim. tanta coisa pior.
acho que se a gente também utilizar essa ferramenta aqui para uma forma de prevenção, é legal, né? É, conscientização. E, meu, você vai pesquisar, hoje não tem 1%, 2% da cocaína, hoje é tudo química, né? Então é muita mistura de muita coisa. Hoje deixa a galera esquizofrênico, deixa a galera aí com problema de saúde, né? Tantas outras coisas que acarreta aí que pode vir trazer a óbito. Enfim. E naquela época não era tanto que nem hoje, né? Mas droga é droga, não tem que ficar passando pano, né? E é sempre prejudicial. Sempre prejudicial. Sempre foi, sempre vai ser, na década de 80, 90, né? Dos atuais que a gente vive hoje. E as versões são cada vez mais destrutivas, né? As atualizações das substâncias são cada vez mais destrutivas. Então, quanto mais sensação de prazer, mais sensação de você estar em outra dimensão você tem, mais destrutiva ela é. Sim, e assim, naquela época a gente para pra pensar assim, analisar, mano. O cara fuma um baseado, era mó discriminação já. É. Hoje em dia tá normal. Na rua mesmo, Tá né? escandalizado, tá Os caras fumam na rua, banalizado. você passa assim, os caras tá... Entendeu? Tipo assim, a rapaziada acha bonito, sabe? Hoje a gente tem que tomar muito cuidado. Eu olho pra minhas filhas assim, eu vou chegar na degradação que eu cheguei na minha vida ainda, né? Mas, cara, eu não desejo pra ninguém. Ninguém mesmo, porque hoje eu olho pra minhas filhas, eu entendo que meus pais passaram, né? O cuidado, o amor que a gente tem que ter. Muitas coisas minha esposa privou, né? Tá online aí também, quero mandar um beijo pra você. Meu amor, demorei pra te mandar um beijo, mas tá aí, tá bom? Acredito que minha mãe também. A todos que estão online aí, Deus abençoe, tô acompanhando aqui, viu? Daqui a pouco a Juliana vai ler todas as mensagens, hein, galera? Obrigado, meus amigos, todos que estão aí mandando mensagem. Daqui a pouco eu vou mandar meus abraços mais tarde, tá bom? E, meu, hoje eu entendo, né? E é preocupante. Preocupante porque acho que só quem já passou por isso, sentiu na pele, sabe o que é o sofrimento de uma família, sabe o que é o sofrimento de um dependente, né? Na época que eu era assim, eu achava que só eu me prejudicava, mas não. Você acaba prejudicando sua mãe, você prejudica seu pai, você prejudica seus irmãos, você prejudica a estrutura toda da família, porque, meu, o que eu perdi de amizade boa, o que eu perdi de amigos que eram próximos da gente, o que eu perdi de parente que era próximo, sabe? Cara, as pessoas, você vai ficando sozinho e acho que as pessoas estão te largando, não é? É você que vai abandonando as pessoas, sabe? E perdi muita amizade boa, dei muita mancada, assim, né? Porque essa vida de droga, assim, é só a base de mentira. Cara, eu até acredito, assim, nas promessas, quando a galera faz uma promessa, assim, pra família, igual o Pastor Dionísio. Você conhece o Pastor Dionísio, né? Que hoje eles fazem um trabalho incrível aí com o caso de recuperação, a pastora Lucy, eu creio que tá aí online também, um beijo pra vocês, né? Quando um dependente, ele fala pra família que ele não vai mais usar, ele tá falando a verdade. Eu acredito na verdade dele. Eu acredito naquele momento de desgaste. Às vezes não é pra falar por falar. O cara tá aprisionado, ele não consegue ter saída. Ele tá cansado dessa vida. Quando se torna escravo daquilo, cara, é uma dificuldade tremenda. Eu chegou num ponto da minha vida que eu achava que eu não tinha mais saída, velho. Eu achava que tirar minha própria vida era melhor. Eu achava que se eu tirar minha própria vida, eu ia acabar com o sofrimento da minha família, que eu ia acabar com o sofrimento da minha mãe, do meu pai, que eu ia parar de ser uma pedra de tropeço, sabe? Então, assim, é isso que, né, quando a gente fala inimigo, mas essa droga maligna que tá aí, ela só mostra o lado bom da coisa. Mas quando você já tá afundado na situação, cara, aí que é o perigo, irmão. Aí que, né, o perigo é lá no começo, mas, cara, aí é um ponto, é um pé que você tá do óbito, sabe? Eu, com tudo isso, né, que eu vivi, que eu presenciei, eu apanhei muito do meu pai, dos 16, 18, 19 anos, apanhei pra caramba, velho, porque chegava varado, chegava louco. Nossa, apanhei muito. Apanhei muito. Meu pai batia com força mesmo. E que situação você chegava dentro da sua casa? Cara, eu chegava assim, eu já chegava batido, né? Eu lembro que eu chegava e... Eu chegava em casa e já queria subir pro meu quarto. Pra ninguém ver a minha situação, né? Eu lembro que a gente tinha uma galera legal lá no bairro de casa, a gente empinava pipa, jogava bola. Minha mãe fala que quando eu comecei empinando pipa. Não foi.
A gente batia uma bola, a gente ia pras quermessinhas. Na época, o rolê da minha geração era ir pra quermesse. O rolê da época que eu morava em Mogi, a gente juntava a turminha do bairro lá de casa, descia lá uns 5, 6, 7 caras. 10 caras, sei lá. Juntava todo mundo no bairro lá. E a alegria nossa era pra quermesse, mano. Sim. Chegava a temporada de quermesse, era uma festa. E, meu, você tá ali na escola, já tinha o hábito já, né? Eu quando comecei foi na escola. Mas eu ia pros meus rolês pra quermessinha, era fumar um baseadinho, tomar um vinho e, né, legal. E... Então, assim, esse era o meus rolês da época, tudo. Então, começou ali e tal, e era normal. Só que, assim, no nosso ciclo de amizade, daqui a pouco um já tava em outra substância, daqui a pouco o outro já tava mais, tinha um outro que conseguiu só ficar no baseadinho, né? E, assim, entre nós mesmo começava a rolar discriminação. Eu lembro que os caras lá do bairro falavam, pô, mano, você já tá nessa? Você é mó vacilão, né? E mesmo assim já rolava esses papos aí. E, mano, quando você vai ver, você já tá longe demais. Aí, beleza. Eu com 17, 18 anos já comecei... A cocaína já não dá mais... Não, eu lembro que eu fui 2 dias buscar cocaína, não tinha. A abstinência era tão grande no lugar que eu ia buscar, que o cara falou assim, só tem crack. Nossa. Aí eu chegava lá pra buscar cocaína, o cara falou, só tem crack. E você Falei, não, mano, eu não usava. não usava. Aí, meu, chegou uma hora lá que eu fui no terceiro dia e falou, só tem crack. Eu falei, dá essa porcaria aí pra mim ver. Então, não, é a mesma coisa que cocaína e tal. Aí eu comecei a usar, cara. Comecei a fumar com cigarro e tal, né? Não era tão discriminado assim no meio dos usuários, né? E aí foi indo, cara. Foi indo. Daqui a pouco, com 1 ano, eu já tava penhorando as coisas que eu tinha. Começou a sumir as coisas de casa, as coisas que eu tinha já, né? 19, 20 anos já tava desse jeito. Acho que com 19, 20 anos eu já conheci a minha primeira casa de recuperação. A família levou, não sabia o que fazer. Não sabia que era tão grave a situação, porque eu omitia bastante, né? Não mostrava a fundo a situação, a decadência. E, cara, eu lembro que eu fiquei 1 mês lá, foi suficiente. E pra mim foi desesperador, né? Porque, pô, casa de recuperação, só cara velho lá, tudo acabado, né? Minha visão era essa. Uhum. Né? E eu tinha um certo... Aí eu já tinha discriminação com os caras. Eu tava na mesma situação com os caras, né? E eu já tinha discriminação com os caras que tava lá, né? Mais de idade, certo tipo de substância. Eu falava pra minha família, isso aqui não é pra mim. Eu vou sair daqui, eu vou parar, né? E a minha esposa, que tá aí comigo até hoje, né? Lutou comigo 12 anos, aí hoje tá com a benção aí restaurada, né? Tô aí, graças a Deus, trazendo alegria pra família, mas lutou bastante e não sabia que a situação era tão funda assim, né? E entre um dia... Tinha filho? Oi? Já tinha filho? Não, não tinha não. Você conheceu ela com quantos anos? Eu conheci com 19 anos. Ela ia fazer aniversário de 23. Eu lembro que eu conheci ela no aniversário de uma amiga em comum, que minha mãe era pedagoga, era professora, e ela também. E aí o negócio era assim, eu era meio, né, mulherengo naquela época. E eu já falo abertamente, porque naquela época é uma coisa de moleque novo, Sim. normal, né? E aí eu falei assim pra minha mãe, e aí mãe, nesse aniversário aí vai ter alguém solteiro lá? Eu peguei e falei assim, né? Minha mãe falou, vai ter a Tamires. Eu falei, mas quem que é Tamires? Ela falou assim, é uma amiga minha lá. Aí não enche o saco. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, tá bom, né? Aí eu lembro que eu cheguei lá, pô, tinha uma galera lá, né? Um lugar social, assim, era um barzinho. E uma mesa compridona, assim. Eu lembro que tava meu pai, minha mãe, tava em casalzinho, todo mundo de casalzinho. Só eu tava Só você sozinho ali, e ela sozinha. segurando vela, né? Segurando vela, ela também. E meu pai já tinha chamado a torre, que não sei o que, já tava naquele ambiente legal, né? E eu ficava assim, né? E aí, meu, ficava só no jogo de olhar, assim. E aí, meu, né? Vamos conversar e tal. E ela não sabia onde enfiar a cara, sabe? E eu assim, e aí, meu, né? Já tava já com a cara cheia já. Já tava já corajoso assim, pra caramba, né? Corajoso. Aí eu peguei e falei assim, vamos, né? Que não sei o quê. E tipo assim, eu comecei a falar com os amigos dela em comum, comecei a falar com a minha mãe, com meu pai. Daqui a pouco, assim, a galera tava batendo na mesa, assim, ó. Vai, assim, sabe? Tipo assim, agitando mesmo, né? E eu lembro que foi muito engraçado esse dia, eu não vou esquecer, porque foi dia 14 de agosto, né? E
fiquei insistindo, mano. Acho que eu fiquei umas 3, 4 horas insistindo e eu não entendia porque que ela não cedia um espaço pra mim, uma abertura pra mim conversar, né? Aí, enfim, chegou perto da meia-noite. Tudo acontece perto da meia-noite, né? Aí a gente foi no ambiente lá, acabou que ela cedeu, a gente ficou, deu uns beijos e tal. Aí eu lembro isso até hoje, né? Eu falei assim, nossa, foi tão ruim assim, né? Ela deu risada, isso ela não esquece até hoje. E aí eu não sabia, depois de alguns anos que eu fui saber, né? Eu vou entregar você aqui, viu? Ela tava esperando um outro rapaz que tinha interesse de ficar com ela. Olha só! Aí o cara deu furo, mano. Aí deu furo, e aí eu aproveitei, né? O cara vacilou. O cara vacilou, né? Aí eu não sabia disso, né? Isso aí depois de alguns anos ela ficou escondendo de mim. Hoje eu dou risada, né? Mas se fosse na minha pele eu ia ficar mal. Eu ia ficar triste. E aí o porquê que eu não esqueço dessa data, né? A nossa primeira filha nasceu no dia 14 de agosto. Foi o dia que a gente se conheceu, que a gente deu um beijo. Foi nesse dia. Né? Depois de. Acho que foi depois de uns 4, 5 anos, né? Só que nesse meio termo aí, eu tinha os meus altos e baixos, eu tinha minhas quedas, caí, ficava maquiando. Eu usava Tamires, assim, eu vou falar o termo usar, tá, Tamires? Você me perdoa, mas... Como ela morava num bairro lado, eu pegava o carro do meu pai emprestado, meu pai cedia, aí o que eu fazia? No meio do caminho, eu parava no pit stop, comprava o que eu tinha que comprar, ia pro rolê, e ficava usando no rolê. Eu não ficava com ela porque eu gostava dela. Eu comecei a ficar com... Ó, pra você ver o que leva um cara que tem independência a fazer. Cara. Aí eu comecei a, né, sair com ela, ficar com ela, e no meio dos pit stops, sim, eu comprava minhas paradas, porque minha família tava me barrando. Eu não saía de casa mais, né? Aí você falava assim, eu tô com a Tamires. Não, eu tô com a Tamires. Aí, meu pai cronometrava, ele sabia quantos minutos dava da minha casa até a casa da Tamires, era coisa de 5, 10 minutos de carro, e ele ligava lá, falei, e aí, o Rafael chegou aí? Olha a situação, Nossa. né? E eu já, tipo assim, meio combinava com o traficante, falei, já fica no portão aí, meu. Eu era assim, cara, né? Isso aí eu não sei se ela sabe disso, mas eu fiz isso por muito tempo. Eu falava que ia parar na casa de um amigo pra chamar, pra ir pro rolê, ela ficava esperando no carro. Olha a insanidade de um dependente, irmão. Eu deixava a minha namorada dentro de um carro, falava que ia chamar um casal de amigos, na verdade eu ia na casa do traficante, pegava o que eu tinha que pegar e chegava no carro e falava assim, eles não querem ir hoje. Sabe? Era tudo assim, construído na base de mentira, sabe?